Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Para ser um vaso de bênção é mistério uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Graça e paz, querido, graça e paz, minha irmã querida. Como eu estou feliz em ver que os irmãos têm perseverado, não têm desistido ou abrido mão dessa comunhão, ainda que de forma online, dessa comunhão enquanto corpo, enquanto família PIBPAR, que essa perseverança vem estar gerando também em cada coração um aumento da fé, uma percepção ainda mais sensível da presença do Espírito Santo. Sim, porque o Senhor nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então o inimigo ele não pode lançar mentiras dizendo que nós estamos sozinhos, porque o Senhor ele não esteve presente conosco apenas hoje ou ontem, mas ele vai estar eternamente. Então eu te convido nesse momento a estar orando junto comigo, entregando esse culto ao Senhor, agradecendo pela presença dele e entregando a quem o Espírito Santo te trouxer à memória agora, nesse momento, em oração. Amém? Vamos estar orando? Paizinho querido, muito obrigada por mais essa oportunidade de comunhão. Muito obrigada, Senhor, pela Tua presença. Muito obrigada, Senhor, pela Tua bondade eterna. Espírito Santo, eu peço agora que o Senhor venha estar intensificando a Tua presença em cada lar aqui representado, em cada casa, em cada coração, em cada pessoa que está vindo agora na mente dos meus irmãos. Nos fortaleça nesse dia, Pai. Aumenta a nossa fé, aumenta ainda mais a nossa perseverança. Senhor, receba a nossa adoração, receba esse culto, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Nesse momento estaremos fazendo juntos a leitura uníssona e eu te convido a pegar a sua Bíblia e estar abrindo lá em Isaías, capítulo 61, do versículo 1 ao versículo 3. Mas eu te convido a estar lendo em voz alta, declarando essa palavra. Amém? Vamos estar lendo juntos? Isaías, capítulo 61, do 1 ao 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade aos algemados, a pregoar um ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado, e eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Olá! Seja bem-vindo ao PIBPAR News, edição quarentena. E neste tempo não podemos ficar parados, então fique atento às nossas atividades. Segunda-feira, às 19 horas, temos o Papo de Homem. Às 20 horas e 30 minutos, temos o Entre Elas, um espaço somente para as mulheres. Terça-feira, temos live com a nossa juventude às 19 horas. Quarta-feira, às 20 horas, culto de celebração ao Senhor. Quinta-feira, 21 horas, Papo de Família. Sexta-feira, Encontro Bíblico, às 19 horas. Sábado,
Tarde Kids, às 16 horas e às 20 horas, Plantão UNAD, um espaço só para adolescentes. E temos um encontro marcado, todos os domingos, às 10 e às 19 horas. Se você ainda não participou de alguma dessas atividades, participe, ore e convide. Será uma bênção para você e para a sua família. E para participar, fique atento às nossas mídias sociais. Este foi mais um PIB News, edição quarentena. Oi pessoal, tudo bem? Que saudade de vocês. Em nome da União do Adolescente e do Ministério Infantil da Igreja, estamos aqui para convidar todos os pais e responsáveis por um importante encontro, uma roda de conversa que vai falar sobre Maio Laranja. É importante a gente falar sobre esse assunto. Maio Laranja tem como foco falar sobre o abuso sexual de crianças e adolescentes. E a igreja, ciente das suas responsabilidades sociais, quer convidar todos vocês para a gente poder bater um papo sobre isso. Contamos com todos vocês. Acontecerá no próximo sábado, dia 30, às 18h30. Não faltem. Beijo, gente. Espero vocês lá. Até. Amém, glória a Deus. Você pode glorificar agora o nome do seu Deus, não pelo que Ele fez, não pelo que Ele vai fazer, mas pelo que Ele tem sido e pelo que Ele vai continuar sendo em sua vida. Um Deus provedor, um Deus bondoso, um Deus que é único e que nos trouxe a salvação. Aleluia! Nesse momento agora está aparecendo aqui na sua tela a nossa conta, porque estamos entrando no momento de dízimos e ofertas que os irmãos podem fazer através do depósito bancário nessa conta aqui, ou, se preferir, vindo até a nossa igreja, depositando no gasofilácio. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar.
para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nesse momento nós estaremos ouvindo uma mensagem vinda da parte do Senhor através da vida do nosso querido pastor Valmir Claudino. Olá, queridos irmãos, membros da Primeira Igreja Batista no Parque Anchieta, amigos, aqueles que participam dos nossos cultos e nesta noite, uma vez mais, estão nos dando o privilégio de juntos estarmos louvando a Deus, adorando a Deus, aprendendo da sua palavra para a nossa edificação espiritual. Nós queremos deixar aqui, uma vez mais, a nossa palavra de gratidão a cada irmão, e especialmente a palavra de louvor e adoração ao nosso Deus, aquele que nos salvou e que em Cristo Jesus nos tem abençoado, orientado e por meio do seu Santo e Divino Espírito nos tem capacitado para a sua obra. Nós queremos reiterar o aviso que demos ontem, o de que no dia 25 o senhor Marcelo Crivella, prefeito da nossa cidade, assinou um decreto flexibilizando o afastamento social para os cultos, para as igrejas, para as denominações, não é? Isso equivale a dizer que nós, enquanto igreja, poderemos voltar a ter os cultos presenciais. É claro que nós queremos, sim, de nossa parte, nós temos um interesse e um desejo sincero de voltarmos o mais rapidamente possível a termos os nossos cultos presenciais. Nos faz muito bem, nós nos sentimos felizes em estarmos fisicamente juntos, em ouvirmos os irmãos louvando, cantando, adorando a Deus, enfim, participando dos momentos de louvor e de adoração àquele que nos criou, àquele que em Cristo Jesus nos salvou. Todavia, para que isto ocorra, é necessário estarmos seguros de que não haverá a possibilidade de contágio a um vírus que está trazendo muita preocupação para as autoridades sanitárias e para toda a população. E nós, enquanto igreja, temos que participar de todos os esforços que estão feitos para impedir ou pelo menos dificultar a disseminação do vírus, desta enfermidade chamada Covid-19. Por esta razão, nós precisamos avaliar cenários, precisamos também avaliar todas as implicações do futuro retorno. Para tanto, teremos no próximo dia 31, domingo, uma reunião com os líderes de nossa igreja, oportunidade em que estaremos avaliando todas as questões relacionadas ao retorno das atividades presenciais, dos cultos presenciais. Por agora, queremos apenas salientar que, no próximo domingo, os cultos continuarão a ser online, ou seja, transmitidos por meio de nossas mídias. Mas acrescentar também que ainda não temos uma data prevista para as atividades presenciais dos nossos cultos. Não sabemos se isto acontecerá brevemente ou se ainda vai demorar um pouco. O que nós queremos é que, ao voltarmos, voltemos com segurança. Por isso,
queremos desde já agradecer a cada irmão a participação, a compreensão, o auxílio e continuar pedindo que continuem orando ao Pai Celestial. Sabemos que mesmo estando distanciados fisicamente, continuamos a ser igreja. E aqui a nossa gratidão sincera a todos os irmãos que de uma maneira muito especial estão trabalhando, estão lutando para que a nossa igreja continue a funcionar e graças a Deus está funcionando muito bem. Eu quero deixar isso claro aqui. Graças a Deus, mercê da graça de Deus e do esforço de cada irmão, a igreja está funcionando e funcionando muito bem. Muito grato, portanto, aos queridos irmãos de todas as áreas de atividades de nossa igreja, que estão dando o seu melhor para que continuemos a ser igreja. Eu gostaria de convidar os queridos irmãos, amigos, a que abram as suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, onde leremos apenas o versículo 13. E com base neste texto, nós queremos nesta oportunidade refletir sobre o tema a eficácia da palavra de Deus em nós, ou seja, como a palavra de Deus pode agir, pode operar, pode atuar eficazmente em nós. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, onde encontramos a seguinte expressão: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, que é quem, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como a palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes, a qual continua operando eficazmente em vós, os que credes. A eficácia da palavra de Deus em nós. O apóstolo Paulo inicia a carta aos Tessalonicenses dando graças a Deus. E ele começa dizendo: damos sempre graças a Deus por todos vós. Paulo dava graças a Deus pela fé confiança, pela fé expressa na vida e na atitude daqueles irmãos. Ele dava graças a Deus pelo amor. Primeiramente, o amor a Deus, o amor deles, Tessalonicenses, para com ele, Paulo, para com Silas, para com Timóteo. O amor que eles vivenciavam entre eles mesmos. Paulo dava graças a Deus pelo amor fraterno, pelo amor de Cristo expresso na conduta fraternal. Paulo dava graças a Deus pela firmeza, a firmeza na fé,
a firmeza no amor, a firmeza doutrinária. Crentes firmes em Cristo. Paulo dava graças a Deus pela abnegação, pela disposição de sofrer em favor do nome de Cristo. Não apenas isto, mas ele dá graças a Deus e dava graças a Deus porque aqueles crentes passaram a imitá-lo. E passaram a imitar a Paulo porque sabia que ele, Paulo, era um imitador de Cristo. E na medida em que passaram a imitá-lo, se transformaram numa referência viva do poder de Deus na vida daqueles que o aceitam. Por esta razão, Paulo diz, as pessoas olhavam para aqueles crentes que viviam em um lugar hostil, em uma sociedade moralmente corrupta, entre pessoas que não tinham a menor inclinação para o Evangelho, e aquelas pessoas, olhando para aqueles crentes, para aquelas vidas que pela fé haviam recebido a Cristo Jesus, percebiam a transformação, a mudança que eles experimentaram, que eles agora passaram a vivenciar. Por esta razão, eles, diz Paulo, acabaram se constituindo como que em porta-vozes da mensagem de Deus e a mensagem vivenciada pela palavra, a mensagem transmitida pelo exemplo. Havia chegado a toda a Caia, havia chegado a toda a Macedônia, e estava fazendo efeitos poderosos. Estava operando maravilhas entre todos aqueles que a ouviam. Ao ouvirmos o apóstolo Paulo dizer isto, ao lermos estas expressões do apóstolo Paulo, perguntamos a nós mesmos o que é que levou aqueles crentes a agirem de tal maneira. Como o Evangelho pôde ter um efeito tão poderoso, tão maravilhoso na vida daqueles irmãos. A palavra de Deus, e quem diz isso, o apóstolo Paulo em Romanos, que diz que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e nós cremos nisso, nós declaramos isso, nós pregamos nisto. Mas para que esse Evangelho que é poder, esse Evangelho que pode transformar a nossa vida, este Evangelho que pode fazer com que pessoas tiradas do paganismo possa agora ter uma nova maneira de ser, uma nova maneira de viver. Para que isto ocorra, é preciso que haja da parte destas pessoas algumas atitudes. E dentre estas, nós queremos destacar nesta oportunidade a maneira como as pessoas tratam a palavra de Deus. A maneira como elas recebem a palavra de Deus. A maneira como elas respondem
aos imperativos e aos desafios da palavra de Deus. A primeira verdade que o texto salienta para nós é que aqueles crentes receberam a palavra de Deus como palavra de Deus. Bom seria que todos os crentes a recebessem desta maneira. Bom seria que continuassem a recebê-la assim. Mas nós entendemos, e a experiência nos tem mostrado, que se no primeiro momento aqueles que se convertem a Cristo recebem a palavra de Deus como palavra de Deus, e assim acontece porque o Espírito Santo opera e trabalha na mente daqueles que ouvem a palavra de Deus. E através da ação do Espírito Santo, eles são levados a compreender e a entenderem que aquilo que estão ouvindo não é fruto da imaginação do homem, não são palavras tiradas da mente do homem, mas aquilo que eles ouviram, aquilo que está contido em um livro santo, procedeu de Deus. E todo aquele que recebe Jesus, recebe porque chega a esta conclusão. No entanto, a Bíblia também diz, e especialmente a história nos mostra que, ainda que quando as pessoas recebam a Jesus, o façam por compreenderem que ouviram a palavra de Deus, por vezes eles deixam de encarar a palavra de Deus como sendo a palavra de Deus. Nem sempre a leem com este sentimento no seu coração. Nem sempre a ouvem convencidos desta verdade. E na medida que isto não ocorre, eles não conseguem mais crescer espiritualmente, porque o nosso crescimento espiritual está fundamentado na forma como nós recebemos a palavra de Deus. Talvez, diante disto, a primeira pergunta que devemos fazer a nós mesmos é: de que maneira eu tenho ouvido as mensagens? Eu tenho ouvido as mensagens de Deus como mensagens de homens? Ou eu tenho ouvido as mensagens de Deus como as mensagens provindas de Deus? De que maneira eu leio a palavra de Deus? Eu a leio como sendo a palavra de Deus? Ou nem sempre eu faço isto? Ou há alguns momentos na minha vida que eu, embora leia a palavra de Deus, eu faça por outras razões, que não a de ouvir e me apropriar daquilo que o Senhor Deus está falando a mim. A percepção de que eu devo lidar com a palavra de Deus, compreendendo que ela procede do Altíssimo, de que ela, por proceder do Altíssimo, é poderosa, é viva, é eficaz, é iluminadora. Essa percepção vai fazer toda a diferença na minha vida, como fez na vida dos crentes de Tessalônica. E é bom que nos lembremos que nós estamos, ao falarmos daqueles crentes, estamos falando de crentes de poucos anos de vida cristã. De crentes que não tinham tanta experiência. De crentes que não ouviam a palavra de Deus há muito tempo.
de crentes que certamente estavam ainda dando os primeiros passos, mas estavam fazendo diferença em razão da maneira como estavam lidando com a palavra de Deus. Mas o texto que nós lemos nos diz e nos ensina também que se nós recebemos a palavra de Deus como palavra de Deus, nós temos que ter atitudes coerentes com esta convicção. E a primeira delas é a reverência. Ouvir, ler a palavra de Deus com reverência. Sabendo que aquilo que nós estamos ouvindo, ou aquilo que a mensagem que nós estamos lendo, ela está procedendo do Deus que é o Senhor da minha vida, do Deus que em Cristo Jesus me salvou, daquele que tem direitos. O primeiro, o direito de criação. O segundo, o direito de redenção. Ele, Deus em Cristo, não apenas me criou, mas Ele também me redimiu. Ele me salvou, Ele me tirou das garras do inimigo de nossas almas para me dar nova vida, para me libertar, para fazer de mim uma nova criatura. Ora, se eu estou ouvindo a palavra deste ser que fez tantas coisas maravilhosas em minha vida, então eu devo ouvir a sua palavra. Eu devo ler a sua palavra com reverência. E mais ainda, com alegria. É um privilégio. É uma graça. É uma bênção ouvirmos a palavra de Deus. Ele, Deus, não precisa falar comigo, mas eu preciso ouvir a sua voz. Ele, Deus, não tem necessidade de se comunicar comigo, mas eu preciso que Ele entre em comunhão comigo. Eu preciso ouvir a voz daquele que me ama e conhece todas as coisas. Eu tenho necessidade de que Deus fala comigo. E quando Ele fala, então eu devo me alegrar. Não existe nada pior, queridos, do que a gente sentir que Deus está em silêncio. Não há nada pior do que a gente querer ouvir a voz de Deus e perceber que Deus não está ouvindo, ou que nós não estamos ouvindo. Não. Se Deus está falando ao seu coração, alegre-se. É possível que Ele não esteja falando o que você deseja ouvir. É possível que Ele não esteja falando o que você não quer ouvir. É possível que ele esteja falando o que você não esperava ouvir. Mas alegre-se, porque certamente Ele está falando o que você precisa ouvir. O que certamente fará diferença na sua vida, que vai abençoar você. Mas é preciso também que, se Deus está falando ao meu coração, que eu ouça a sua palavra com a firme disposição de obedecer. Nós costumamos dizer que culto é resposta. Quando nós participamos do culto, e quando Deus fala ao nosso coração, Ele fala esperando uma resposta nossa. Nós podemos dizer também, então, que
ao falar a nós através da sua palavra escrita, o nosso Deus espera da nossa parte uma resposta, e uma resposta positiva. E é exatamente ao pensar nisso que nós nos lembramos da experiência de Samuel no templo. A Bíblia diz que Samuel estava em Siló e estava naquele lugar que os judeus estavam considerando, achando ou tratando como se fosse um templo. É claro que ainda não era o templo, mas era onde eles iam para oferecer sacrifícios. Era onde eles iam para estar diante de Deus. E Samuel estava ali sendo cuidado pelo sumo sacerdote chamado Eli. E a Bíblia diz que numa determinada noite Deus falou a Samuel, chamou a Samuel pelo nome, Samuel, Samuel. E Samuel acordou e foi falar com Eli e perguntou, foi o Senhor quem me chamou? E ele disse, não, não fui eu. E Samuel foi deitar-se. E outra vez ele ouviu a mesma voz, Samuel, Samuel. E ele acordou e foi falar com Eli e perguntou, foi o Senhor que me chamou? E ele disse, não, não fui eu. E Samuel foi deitar-se e dormiu, e outra vez ele, Samuel, ouviu uma voz dizendo, Samuel, Samuel. E ele foi então a Eli, e Eli disse, é o Senhor que está te chamando. Quando ele chamar, responde dizendo, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. É exatamente desta forma que nós devemos ouvir a voz de Deus ou nos colocar diante de Deus para ouvir a sua voz. Nós não devemos ouvir a voz com uma atitude especulativa, ou seja, eu vou ouvir a voz de Deus, se for boa ou se agradar a mim, eu ouço. Se não for, eu não ouço, não. Esta é uma atitude especulativa. E quando nós nos colocamos deste modo diante de Deus, Deus não fala ao nosso coração. Você vai chegar vazio e vai sair vazio. Você não vai ouvir a voz de Deus. Para você ouvir a voz de Deus, para que Deus fale ao seu coração, é preciso que você antecipadamente diga, fala, Senhor, porque o teu servo ouve, ou seja, fala porque eu estou disposto a obedecê-la. Fala porque eu estou disposto a colocá-la em prática. Uma das verdades que nós temos compartilhado com a nossa igreja, e uma vez mais fazemos questão de nesta oportunidade compartilhar, é que parece que o que nós necessitamos nesses dias não é de novas verdades, não é de novos ensinos, não. O que nós necessitamos é de obediência. A palavra tem sido transmitida. Deus tem falado ao nosso coração através da sua palavra. O Espírito Santo tem trabalhado em nosso coração. E a pergunta que talvez você esteja se fazendo a si mesmo é, por que essa palavra então não tem operado eficazmente na minha vida? Talvez você esteja perguntando por que esta palavra não operou eficazmente na vida de alguém que você conhece.
Por quê? Afinal de contas, ela não é poderosa? Afinal de contas, ela não é viva? Afinal de contas, ela não é iluminadora? Afinal de contas, ela não é eficaz? O que é que impediu que esta palavra operasse poderosamente? E a resposta continua sendo uma só: a obediência. A palavra de Deus é viva, é poderosa, é eficaz, desde que aplicada, desde que obedecida, desde que ela passe a nortear as nossas ações, passe a nortear a nossa conduta, passe a dirigir os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes. Quando ela passa a ser lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, quando ela é colocada na nossa mente, no nosso coração, e nós a cultivamos internamente, queridos, é quando isto acontece, a palavra de Deus passa a ter poder. A palavra de Deus é sempre, repito, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, em todos os lugares, poderosa, viva, eficaz. Mas para tanto, é preciso que esta palavra seja vivenciada. Foi exatamente isso que aqueles crentes fizeram. Foi exatamente isso que o apóstolo Paulo percebeu que estava acontecendo na vida daqueles irmãos. E eu diria, é exatamente isso que nós, enquanto crentes, destes dias que nós estamos vivendo, precisamos fazer. Estamos vivenciando a palavra de Deus, estamos colocando em prática em nossa vida, estamos obedecendo a palavra de Deus em tudo. Tudo o que está na palavra de Deus é para nós hoje. Tudo o que está na palavra de Deus é para o nosso bem. Dela nós podemos extrair princípios. E é bom que nós nos lembremos sempre que a palavra de Deus não é um código ou um manual de regras, mas é de princípios. E são exatamente os princípios advindos da palavra de Deus que devem nortear a nossa conduta. Que Deus, em sua infinita misericórdia, continue falando a cada um de nós. Porque o seu maior desejo é que nós, enquanto crentes, enquanto servos de Deus, sejamos verdadeiros modelos, sejamos referências vivas do seu poder, que através de nós a sua palavra continue a repercutir no mundo, que aqueles que nos cercam possam ver Cristo em nós, que a nossa maneira de falar demonstre quem nós somos. Jesus, em certa ocasião, disse que o homem fala daquilo que o seu coração está cheio. E é exatamente por aquilo que as pessoas falam, pela forma como ela fala, que ela demonstra exatamente quem ela é, o que existe no coração dela. Se nós queremos manifestar o amor de Deus, o amor que Deus nos revelou em Cristo e que está contido na sua palavra, deve ser vivenciado por nós.
se nós queremos manifestar a paz de Deus, a paciência de Deus, o cuidado de Deus, o interesse de Deus, nós só conseguiremos se nortearmos a nossa vida pela palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e que a palavra de Deus continue sendo a nossa bússola, a nossa lâmpada, o nosso alicerce. Continue sendo a base da nossa fé, das nossas atitudes, da nossa conduta, da nossa maneira cristã de ser, de existir. Queira o Senhor abençoar as nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém. Eterno Deus, Pai querido que está nos céus, lemos a Tua palavra e queremos continuar a lê-la como a palavra que procede do Teu coração para o nosso coração. Como sendo a palavra que vem do Teu trono de graças com o objetivo de iluminar as nossas vidas, de orientar a nossa conduta, de fazer com que nós, enquanto Teus filhos neste mundo, nos identifiquemos cada vez mais com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós recebemos a Tua palavra e sabemos que o Senhor a envia para que, através da nossa vida, o Teu nome seja glorificado. E é exatamente com esse desejo, Pai, que nós pedimos que o Senhor opere poderosamente em nós. E que, a exemplo do que aconteceu com os crentes em Tessalônica, nós continuemos a tratar a Tua palavra como sendo uma palavra divina, uma palavra eterna, uma palavra poderosa, uma palavra do Senhor que nos salvou e redimiu por meio de Cristo. Agora, pedimos que nos abençoes ainda nesta noite, nos demais dias desta semana. Pedimos a Deus que abençoes aos enfermos de nossa igreja, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor abençoe os enlutados, e nós queremos destacar especialmente nossa irmã Solange. Abençoe a ela e a todos os seus familiares, trazendo a continuação do consolo e do conforto. Abençoa as autoridades do nosso Estado, da nossa nação, para que as atitudes que vierem a ser tomadas possam contribuir, ó Deus, para a realização da Tua vontade, especialmente nesses momentos de pandemia que estamos vivendo. Enfim, Senhor, fica conosco, guarda-nos em nome de Jesus. Amém. E assim todos nós podemos dizer amém. Não se esqueçam que as nossas atividades elas acontecem e continuam durante toda a semana. Sem se esquecer também do nosso relógio de oração. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo culto.